Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou gravar mais um texto e esse texto tem o título de Hábitos. É um texto de 3 de janeiro de 2019. Então, vamos lá. É engraçado como nos apegamos a certos hábitos e mesmo com a mudança das situações em que muitas vezes eles se tornam dispensáveis e até inadequados, persistimos em mantê-los. Há algum tempo li uma matéria sobre membro fantasma. E usando essa figura analogicamente, seria mais ou menos isso, como se continuássemos preservando pessoas e situações que já não existem. Me dei conta disso quando percebi que depois de tantos anos dormindo no mesmo lado da cama, hoje, tendo a cama inteiramente para mim, continuo dormindo no mesmo cantinho. E já tentei mudar isso. Coloquei o travesseiro no meio da cama e pensei, vou me esparramar. Mas quando acordei lá, estava eu de novo, dormindo encolhidinha no mesmo cantinho. Mas esse foi um pequeno exemplo. Existem tantos outros. Uns mais fáceis de mudar, outros nem tanto, e alguns extremamente necessários. Existem hábitos aos quais a gente se agarra por conta de uma coisinha complicada, uma tal de zona de conforto. E como o nome já diz, é confortável, é cômodo, é seguro. Mas vou citar aqui uma frase interessante que mostra o outro lado da tal zona de conforto. A zona de conforto é um lugar maravilhoso. Pena que nada cresce lá. Pois então, como lidar com o conflito que muitas vezes surge de estar acomodado, seguro, confortável, mas não estar feliz? Ter a sensação de que falta algo, de que há um vazio a ser preenchido? Mas dá medo, né? Milhões de frases feitas passam nessa hora pela cabeça. Trocar o certo pelo incerto, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, em time que está ganhando não se mexe e por aí vai. Mas e se esse incerto for melhor? E se o tal pássaro na mão não te dê tanto prazer quanto admirar tantos outros voando? Ou até arriscar seu próprio voo? E se o time está ganhando, mas jogando mal? Por que não se atrever a desafios maiores? Sair da zona de conforto requer muita, mas muita coragem para arriscar e enfrentar todos os e se. Todas as incertezas, as possibilidades de erros, derrotas, porém, traz também a certeza de que todo voo é libertador e de que toda mudança nos leva a algum crescimento. Ficar onde está é seguro, o que tem lá as suas vantagens. No entanto, será que será sempre praticamente tudo igual, estático? Como a flor em um jardim, observando sempre o voo das borboletas, se arriscando pelos céus, enfrentando ventos, chuvas, predadores. Cabe a cada um escolher ser flor ou borboleta. Não há certo nem errado, melhor ou pior. O importante mesmo é viver da forma que nos sentimos felizes e plenos. E respeitar o tempo de cada um, o nosso devido tempo. Até porque todo jardim precisa de flores e também de borboletas. Então, é isso. Vamos falar um pouquinho hoje sobre, né, o que me motivou a escrever esse texto. Realmente, às vezes a gente queria essa questão que eu falo lá de dormir sempre do mesmo lado da cama, né, de mesmo ficar naquele cantinho. Confesso que ainda eu continuo preferindo o mesmo lado da cama, só que hoje eu me espalho um pouquinho mais, né, mas ainda continuo, esse é um hábito que ainda continua, mas que já não é uma coisa assim que também faça tanta diferença, né? É só uma questão de se sentir mais confortável ali, não é nada que seja, que vá prejudicar ou fazer muita diferença, né? Mas algumas coisas realmente a gente se habitua e precisa
mudar, né? É o apego a coisas que às vezes trazem até prejuízo para a vida da gente e a gente tem medo de mudar. Então, às vezes, o que acontece? Você está num relacionamento, por exemplo, que ninguém está feliz ali, mas é o medo de sair da zona de conforto, de ter que enfrentar a vida sozinho, de ter que enfrentar, cuidar de uma casa sozinho, de ter que passar a ter responsabilidade por certas coisas. Por exemplo, às vezes a gente se habitua com outra pessoa cuidando de certas funções da casa, ou cuidando do carro, de assuntos financeiros, e aí, às vezes você quer sair dessa situação, mas e o medo de não dar conta, de assumir todas essas responsabilidades, assumir todos os papéis, né? E às vezes a gente fica travado porque não acredita na própria capacidade de dar conta de assumir todos esses papéis. E aí só arriscando sair da zona de conforto e tentar enfrentar, né? Enfrentar sabendo que vai errar no começo, vai fazer besteira, vai se atrapalhar, e mas faz parte, né? Esse texto eu escrevi porque assim, eu estava vivendo realmente esse processo de sair da zona de conforto e ter que reaprender uma série de coisas, reaprender a cuidar de assuntos que eu não cuidava. E, aliás, aprender a cuidar de assuntos que eu não cuidava. Mesmo a questão de cuidar do carro, de ter que agora ter que levar em mecânico, abastecer e fazer coisas que eu nunca tinha feito, mas a gente sabe que se não enfrentar não vai saber, né? Não vai aprender. Então, todo desafio para a gente, quando a gente aceita, é extremamente gratificante. Porque depois que você consegue, você vê que realmente dá conta, todo mundo dá conta. Aí depois que a gente vê que a gente realmente consegue, que a gente tem capacidade, é tão bom. É assim um sentimento de vitória, de alegria, de conquista. E então vale a pena. Mas a gente também tem o outro lado de pessoas que estão ali confortáveis e tá tudo bem. Cada um tem o seu jeito de encarar a vida e de se sentir bem. E não cabe ficar também julgando as pessoas que preferem se manter naquela zona de conforto, que escolhem a estabilidade, que preferem não arriscar, e tá tudo bem, né? Porque é o que eu falei, assim, as flores elas estão ali, né? Mas elas têm o papel de importância delas, né? No jardim. Não só de embelezar, mas de polinização, de fazer parte desse processo evolutivo. Então, cada um tem a sua importância de acordo com as suas escolhas. Tá? Um resolve ser mais arrojado, arriscar, se movimentar porque não está se sentindo bem, não está se sentindo feliz, porque provavelmente o propósito dele, o caminho dele é fazendo esse movimento. E o outro que escolhe não arriscar, permanecer na zona de conforto, também tem o papel dele ali, tem a importância dele ali. Então não cabe julgamento, né? Hoje em dia, muitas vezes, né, se valoriza muito justamente a questão das escolhas que acha, por exemplo, vou dar um exemplo assim, as mulheres, né? Muitas mulheres que fazem o trabalho, que preferem ficar trabalhando, não trabalhar fora, não serem profissionais fora de casa, mas cuidarem da casa, cuidarem dos filhos, muitas pessoas entendem que isso é se manter na zona de conforto. E não é, entendeu? Não é isso que é essa estabilidade. Porque você cuidar de uma família, cuidar de uma casa é uma tarefa extremamente importante e difícil.
Não é uma tarefa fácil você ser a base de um lar, de uma família. Tem extrema importância. Infelizmente, hoje em dia, se criou uma narrativa de desvalorização da mulher que escolhe o cuidar da casa, o cuidar do lar, o cuidar da família. E então não é isso que é se manter em zona de conforto, porque muitas vezes essa pessoa está ali por escolha dela e está muito feliz. E muita gente que faz que acha que, não, eu tenho que ser profissional, eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que ser executivo, eu tenho que ser isso, que acha que isso é empoderamento. Não é. Porque lá no fundo, às vezes essa pessoa preferiria uma vida mais tranquila, tranquila no termo, que vamos combinar que cuidar de casa não é muito tranquilo não, né? Mas uma vida assim mais essa vida mais caseira, mais cuidando da família que é tão desvalorizada. Então, às vezes a pessoa, por querer a aprovação da sociedade, por querer se manter nessa narrativa de empoderamento, acaba se sentindo desvalorizada se ela escolher o outro lado, que tem sido desvalorizado. E acho que a gente tem que começar a mudar também essa mentalidade, né? Que é tão importante este, este cuidar da casa, né? É um trabalho tão importante quanto qualquer outro, quanto uma executiva, quanto uma médica, quanto uma dentista, quanto uma advogada. É um trabalho extremamente valioso e a gente tem que realmente dar valor, né? Os professores, tem muitas narrativas que estão desvalorizando, né, as pessoas. E, e a gente tem que tomar muito cuidado com esses julgamentos, porque quando eu falo sair da zona de conforto, muita gente deve pensar, que zona de conforto é aqui, né? A pessoa está naquela vidinha tranquila, não sei o quê, e vai arriscar por uma vida mais arrojada, por uma aventura, e nem sempre é isso. Justamente, às vezes, é o contrário, né? Justamente, às vezes, sair dessa condição, às vezes, de uma carreira que a pessoa achou que era ali que ela estava feliz, que ela ia se realizar, e não é. Então, e ali, aí ela tem medo de sair daquilo, de perder toda, o que ela conquistou na profissão, mas está infeliz. Está infeliz. Então, ela também tem que sair daquela zona de conforto e, de repente, escolher uma coisa mais, mais tranquila, uma vida mais simples, que talvez aquele seja um propósito melhor para ela. Então, assim, por isso que não há certo nem errado, mas aquilo que faz sentido para o seu coração, que faz sentido para a sua paz interior, onde você se sente bem, onde você se sente feliz. E aí onde você vai se sentir realmente confortável com as suas escolhas. Porque quando a gente fala de zona de conforto, nem sempre você tá ali tá tranquilo, não está correndo risco, mas você não está realmente verdadeiramente confortável na sua condição ali. Você está sempre querendo, pensando, desejando que fosse de uma forma diferente daquilo que você está vivendo. Só que a zona de conforto é o medo de arriscar e tomar uns tombos, né? Porque a gente toma mesmo. Mas assim, só caindo para aprender a se levantar, né? Para aprender a não se machucar depois, né? Porque tombo a gente vai tomar a vida inteira, porque não dá para acertar 100% do caminho. A vida da gente é feita de escolhas e constantemente a gente vai ter que escolher entre uma coisa e outra e muitas vezes a gente não acerta. Mas tudo bem. Ali, com certeza, algum aprendizado vai ter. Sempre tem algum aprendizado. Então, nunca é uma escolha
totalmente 100% negativa. Você pode não ter acertado, mas você pode corrigir a rota, sempre. A gente sempre tem a possibilidade de corrigir a rota. Então, é sobre isso. Alguns hábitos, né? Quando a gente, muitas vezes, você sai de um relacionamento, mas você mantém aquele apego, tá sempre olhando para trás, sempre agarrada àquela vida que você levava, aqueles hábitos, e não consegue deslanchar e criar um novo caminho, né? Tá sempre preso àquilo que você vivia, e às vezes a gente não quer mudar, não, mas eu quero continuar daquele jeito, eu quero que continue assim. E às vezes não dá, né, gente? Então, é o trabalho do desapego, de mudar hábitos que já não fazem mais sentido na vida da gente. Não tem mais sentido e sempre é um pouco assustadora, tudo que é novo, assusta um pouco. A gente sempre vai com um pouquinho de insegurança, né? Mas é o tal salto de fé, né? Bota o pé que Deus põe o chão. E a gente testar, é aí que a gente aprende, realmente a gente acaba se conhecendo as nossas capacidades e descobrindo, assim, o quanto a gente tem poder e quanto a gente tem potencial para traçar os nossos caminhos e aprender que a gente não pode usar certas situações de muleta, pelo medo de mudar, pelo medo das mudanças. Algumas mudanças são necessárias, até mesmo dentro das próprias situações que a gente está vivendo, a gente tem que, às vezes, nem que sejam pequenas mudanças, mas a gente está sempre tendo que fazer ajustes, porque é assim que a gente vai crescendo, assim que a gente vai evoluindo. Até a gente mesmo vai, quando você está numa situação, às vezes familiar, principalmente, sempre conflituosa, pessoas que a gente diz são pessoas difíceis, né? E infelizmente a gente está sempre esperando que os outros mudem. Ah, porque essa pessoa é difícil. Ah, é porque ela não muda. Ah, mas por que que a gente não muda? Porque a gente não tem controle sobre a atitude dos outros. A gente não pode controlar o que os outros sentem, o que os outros fazem, mas a gente pode modificar como a gente enxerga as situações. Isso também é sair de uma zona de conforto. É você tentar mudar o seu olhar, mudar a si mesmo para melhorar os relacionamentos, melhorar as suas relações, melhorar o seu ambiente de trabalho, por exemplo. E se a gente continua sempre encarando essas coisas como, isso é chato, isso é difícil, tenta mudar o seu olhar, tenta mudar aquilo no seu entendimento e modificar, trazendo uma sensação mais leve, mais prazer na sua vida. E aí você consegue equilibrar, trazer mais harmonia. E essa é sair de uma zona de conforto interna, porque aí exige não um movimento só externo, de mudar a situação, de sair, de mudar de casa, de mudar de cidade, de mudar de país, ou de mudar de relacionamento, mas uma mudança interna, uma mudança de postura, uma mudança de entendimento, de compreensão das coisas e de vontade mesmo de evoluir, de ter mais compaixão, de ter mais empatia e tentar olhar com mais amorosidade para as coisas que acontecem ao nosso redor. E isso faz com que a vida fique mais leve, não só a nossa, mas a de quem nos cerca. E é assim que a gente vai caminhando em direção aos nossos propósitos, a nossa paz interior, a nossa evolução emocional, nossa maturidade emocional, nossa maturidade espiritual. É ter coragem de parar, olhar para dentro e fazer as mudanças necessárias. Quando a gente toda mudança mesmo
mesmo que seja externa, mesmo que seja até uma mudança física, né? Mudar a sua aparência também, mudar de estilo, mudar o cabelo, mudar qualquer coisa, o trabalho começa sempre dentro. Você vai trabalhando e vendo as necessidades, o que que o teu coração está pedindo, o que que o teu coração tá sentindo, se realmente você precisa fazer todos os movimentos externos ou se o movimento que você precisa fazer de mudança é interno, para acomodar e para melhorar o seu entorno. Mas é importante que a gente faça essa reflexão. Mas é a escolha de cada um. E também a gente tem que respeitar. Mesmo que às vezes a gente fala, mas fulano fica nessa situação, e não sei, cada um sabe onde lhe aperta o sapato, né? Como dizem. Então a gente tem que fazer o nosso caminho, tentar sair das nossas zonas de conforto, mas sempre no tempo que for o nosso tempo. Respeitar os nossos processos, e a gente não sabe o que passa dentro da cabeça ou dentro dos sentimentos das outras pessoas. Então, o foco tem que ser sempre o nosso, sem ficar julgando, questionando, comparando com ninguém. Esse é um caminho individual, certo? E então que a gente tenha coragem, né, de mudar os hábitos que necessitam de mudança para uma vida mais fluida, mais leve e mais feliz, certo? Então, o link desse texto vai estar aí na descrição, e do e-book e do blog também, tá bom? E a gente se encontra num próximo texto. Fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um.